tig-tig-jai, papai. Vem dançar comigo. Vem, Gilson. Tig-tig-jai, papai. Vem brincar comigo. Professor Rostinho Lindo aqui, ó. Tig-tig-jai, papai. Vem dançar com... Vai. Tig-tig-jai, papai. Eita! É assim, muito obrigada pela sua participação. Olha, performance. Arrasou! É assim, gente, que a gente começa a aula de quê? De língua portuguesa, convidando você a brincar, a dançar e principalmente a estudar. Vamos lá, vamos estudar. Vamos pensar agora em leitura em texto. Esse microfone, gente, quando a gente coloca, parece que vem assim, ó, um espírito assim, para dançar, para brincar, para cantar. Mas, vamos lá, linha séria agora. Português, texto e leitura, o nosso tema de hoje, viu, pessoal do 8º ano? Estamos bem pertinho, calma, que está bem pertinho do recesso, a gente vai descansar, merecemos descansar, não é? Então, vamos hoje falar de uma coisa importante. Você gosta de ler, você gosta de texto, você sabe o que é texto, qual é o seu ritmo de leitura, qual é o seu gosto de leitura, não é verdade? Mas, antes de começarmos a refletir sobre isso, quero dizer a vocês que eu não estou sozinha. Teve toda uma produção aqui, ó, da Lila, nossa produtora maravilhosa. Billy Show! Só ele, gente, só tem ele aqui. Maravilhoso. E nossa intérprete, eu nunca sei colocar a mão perto dela, mas nossa intérprete Késia, maravilhosa aí, tornando a aula acessível. Mas, professora, você está com quem hoje? Porque você nunca está sozinha. Verdade. Eu estou com ela, maravilhosa. Segundo o Gilson, é a linha séria daqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Olá, professora Cláudia, tudo bem? Olá, professora Carla, tudo bem? Como é que vocês estão aí, queridos estudantes? Espero que todos estejam aí já postos para a nossa aula, que está maravilhosa, viu? Aproveite, viram aí a animação da professora Carla, trouxe o professor Gilson aí. Então, mesmo eu fazendo a linha séria, né? Mas já de vez em quando a gente dá uma foi? balançadinha, tá certo? Então, vem conosco aí na nossa aula. Vamos embora. Lembrando a você que essa aula fica disponível no YouTube. Não é mais Billy? É Cleiton agora. Muito bem, Cleiton. Cleiton está aqui comandando tudo. Cleiton, e se ele quiser baixar o aplicativo, onde é que ele pode fazer isso? Como? Através dos QR Codes que apareceram aí na tela, porque Cleiton colocou, muito arrasou, viu? Então, se você quiser baixar o aplicativo, mas eu sei que você já tem esse aplicativo, né? Porque por ele a gente pode conversar, interagir. Então, a professora Cláudia está ali, atenta a qualquer comentário ou qualquer dúvida que você tenha. Só é colocar lá no chat. E aí tá os QR Codes para que você possa baixar o aplicativo, tá certo? Bora lá? Você sabe o que é texto? Muita gente diz que sabe sem saber. Mas como assim, professora? Você sabe o que é texto? O que é? Se eu pedisse para que você definisse para mim texto, eu quero a definição de texto. Você ia dizer, é uma junção de palavras. Não é. É algo que tem significado. Não somente isso. Algo que tenha relação comigo. Também não. Então, há um conceito por trás do que é texto que é muito importante a gente saber, porque através dele, a gente pode, através desse conceito, a gente entendendo o que é, a gente vai saber ler textos. Professora, mas eu leio. Eu quero dizer para você que leitura é muito diferente de interpretação de texto. Muita gente lê o texto, mas não interpreta. E aí eu quero dizer que nada adiantou. Se você consegue decodificar, você só consegue entender as palavras, né? Imagine que as palavras são os códigos, né? A gente tem os códigos, tem as letras, a gente consegue decodificar. Mas se a gente não interpreta aquele texto, sinto muito dizer para você que você ainda não está lendo como deveria. Mas, para isso acontecer, não tem problema. A gente está aqui para isso, a gente vai treinando, a gente vai lendo. Isso tudo é uma prática. E saber o que é texto é a primeira coisa a se fazer. Tudo bem? Então, texto
eu trouxe aí essa imagem, né, essa cena aí de uma pessoa tricotando, né, fazendo aí uma manta, tem toda uma parte aí entrelaçando uma linha com outra, ela tem todo um movimento padrão aí para a gente conseguir o final, né, que certamente aí é uma manta ou alguma coisa desse tipo, uma roupa, mas tem esse movimento de colocar uma linha com outra. Por que eu trouxe isso? Porque o termo texto, né, vem de textos, de textum, que é tecido, é entrelaçamento, vem do latim. Então, o texto é justamente isso, o entrelaçamento de palavras que juntas produzem sentido, certo? Então, quando a gente tem aí palavras que juntas não produzem sentido algum, a gente não tem o texto. Eu falo e repito para vocês. Se a gente tem um texto que a gente lê e a gente não tem sentido, a gente não percebe o sentido, a gente não estabelece uma comunicação, a gente não vai ter texto. Então, foca aí na tela. A gente tem aí, ó, o termo textos. Então, texto é a unidade de sentido produzida por um autor, interpretada por um leitor. Ou seja, o texto, né, tem aí uma produção. Quem é que produz esse texto? Um autor. Mas quem interpreta? O leitor. E aí, nessa harmonia entre autor e leitor, se alguma coisa ficar falha no meio do caminho, o texto é prejudicado. Então, você que é leitor, tem uma importância aí, é fundamental para o texto acontecer. Porque se você não participa desse processo, o texto não acontece. Olha esse esquema que eu fiz para vocês, tá? A gente tem o autor. Aí tem uma setinha, tem o texto. Aí outra seta, leitor. O autor produz um texto que é interpretado por esse leitor. Mas se nessa parte do leitor tiver alguma coisa que ficou falha no texto, o processo tem que voltar, entende? Então, quando você está lendo, você faz parte daquele texto. É você que vai colocar as suas impressões, é você que vai colocar as suas interpretações, é você que vai perceber o que é que tem nas entrelinhas daquele texto, o que é que o autor, né, quis propor para aquele texto. Então, é preciso uma relação entre autor, texto e leitor. Quando a gente pega um texto de outro lugar, mas a gente não tem essa cultura, né? O professor Gilson falou disso muito bem na aula do 7º ano, não é? O que é cultura? Se a gente não faz parte de uma determinada cultura e pega um texto daquela cultura e não consegue interpretar, para a gente aquilo ali não é um texto. Por quê? Porque texto precisa estabelecer sentido, precisa estabelecer comunicação. Por isso que eu digo a você que não precisa somente ter palavras. É claro que essa definição traz aí o entrelaçamento de palavras que juntas produzem sentido. Mas texto também é linguagem não verbal, é uma cor, né? É o sinal de trânsito, a gente sabe que vermelho para, que verde segue. Então, estabelece comunicação. Então, a cor também é um texto. A foto também é um texto, porque estabelece comunicação. Tudo bem? O principal é estabelecer comunicação. Mas você sabia que existe tipo textual e gênero textual? Você sabe a diferença entre eles? Tudo bem até aí? Aquele conceito de texto ficou claro, professora Cláudia? Ficou. Acho que tá tudo bem por aí, né? Tá tudo bem aqui. Professora Isabel está assistindo a nossa aula. Professora Isabel. E ela fez Isabel. Um comentário aí, professora. Um grande abraço para você, minha parelha, né? Minha parceira. Isso. E ela está achando interessante essa sua relação de texto com tecer, não é? Isso, exatamente. O tecido, o tecer, né? É. Muito bem, seja muito bem-vinda, professora Isabel, queridíssima. Um cheiro para você. Billy tá mandando coração, viu, Isabel? Para você. Então é isso. A gente tem que entender o que é texto, porque se a gente não entende o que é, a gente não consegue ler. E ler não é decodificar, ler é interpretar, é fazer sentido, é produzir sentido.
E professora, o gênero textual, tipo textual, você sabe a diferença entre eles? É isso que eu pergunto a vocês. Se não souber, se alguma coisa não ficou clara, a gente vai ver agora. A gente fala o tempo todo de gênero textual. Houve uma virada pragmática na ciência, né, na linguística, quando o gênero surgiu, a questão do gênero textual. E olhe que isso não é muito novo, não, tá? Lá na época de Bakhtin, um teórico lá na década de 20, a gente tinha já falando aí de gêneros do discurso e tal. Aí depois a ciência foi evoluindo e viu e trouxe o termo gênero textual. O que é isso? São as diversas formas de comunicação que a gente tem. Então, a carta é um gênero textual, aula é um gênero textual, a gente tem aí telefonema é um gênero textual, é como a gente se comunica. E aí os estudiosos perceberam que nos gêneros textuais, não é? Nos diversos gêneros, existem uma estabilidade. Aqueles gêneros possuem relações e características semelhantes. Foi então que aí a gente tem o tipo textual. Aquele gênero é de que agrupamento, né? Hoje a gente fala agrupamento textual. Por quê? A gente tem que pegar esses diversos gêneros, fazer, digamos, famílias. A gente tem que colocar eles nas caixinhas. Mas a gente vai entender. Então, gênero textual para você, para ficar claro, os gêneros surgem a partir da função específica de cada forma de comunicação e são infinitos. Infinitos. Então, imagine aí, esses gêneros, eles não são, a gente não consegue contabilizar quantos gêneros textuais a gente tem hoje. Até porque a tecnologia trouxe aí vários gêneros novos, que não são tão novos, não é? Porque a tecnologia já vem aí avançando. E aí, a gente tem e-mail, que é um gênero textual. A gente tem carta, a gente tem crônica, a gente tem receita, telefonema, conversa. Uma conversa é um gênero textual, um debate, que a gente está vendo debate. Então, a gente não tem gênero textual somente na parte escrita, a gente tem a parte também oral, e a gente viu o quanto é importante saber falar bem. E saber falar não é somente emitir sons e falar palavras, não. Saber falar significa conseguir produzir sentido naquele gênero textual. Então, o gênero textual é a forma de comunicação, as diversas. Carta, conto, crônica, receita, bula, manual de instruções, debate, telefonema, conversa. Como eu falei para vocês, são infinitos. Agora, uma curiosidade é, esses gêneros textuais eles vão se transformando com a necessidade humana. Da mesma forma que eles vão se transformando, eles podem sumir, não é isso? Então, antigamente se falava muito de telegrama. Hoje em dia a gente não tem esse costume, né, do telegrama de chegar na sua casa. A gente não tem isso. A gente tem um e-mail hoje que funciona, a gente tem o WhatsApp. Então, esses gêneros eles vão se transformando, eles vão surgindo e eles também vão sumindo. Por quê? Porque se não existe a necessidade de comunicação, esse gênero não precisa também, ele vai sumindo na nossa sociedade, da nossa cultura. Então, os gêneros textuais fazem parte da nossa cultura. E o que são tipos? No caso, agrupamento de gênero, agrupamento de gêneros, não é? É a tipologia, é a estrutura. Olha o que é. Os tipos textuais, a tipologia, são as classificações dadas à estrutura linguística padrão, segundo a qual o texto é produzido. E são finitos, ou seja, a gente consegue contar, a gente sabe quantos tipos textuais, quantos agrupamentos de gêneros a gente tem hoje. Então, é o seguinte, a gente tem o artigo de opinião, a gente tem um texto dissertativo argumentativo e a gente percebe que neles predomina um tipo argumentativo, porque o objetivo, a estrutura se desenvolve com o objetivo de argumentar. Da mesma forma que a gente tem conto, crônica, conto de fadas, conto de terror, esses gêneros aí, percebemos a notícia também, percebemos que o tipo textual predominante é o narrativo, porque o objetivo é contar. Então, percebam que a estrutura linguística é o que a gente chama de tipo textual. Então, isso é importante por quê? Porque na hora de você interpretar e na hora de você produzir texto, você precisa saber qual é o objetivo daquele texto. O Enem pede
solicita que vocês produzam um texto dissertativo argumentativo. Se você não tem domínio sobre o que é o tipo textual dissertativo, o que é o tipo textual argumentativo, você pode cair, falhar na competência que analisa o tipo textual, justamente porque você não soube estruturar o seu texto no tipo textual solicitado. A gente vê muito isso é muito comum. Exemplo, no tipo argumentativo, a gente não usa a primeira pessoa, mas no relato pessoal, no narrativo, a gente pode usar. E aí eu vi várias vezes estudantes meus produzindo textos dissertativos argumentativos para o Enem, usando a primeira pessoa do singular. Não pode, porque isso não é característica daquele gênero, não é característica daquele tipo textual. Então percebam que quando a gente compreende as características, fica muito mais fácil produzir texto. Então, a gente tem os tipos textuais aí, dissertativo, que é dissertar sobre algo, falar sobre, e a gente pode falar sobre argumentando, que é o argumentativo, ou expositivo, que é no caso de uma palestra, quando a gente vai, escutar a voz do especialista. A gente tem um descritivo, a gente tem também o narrativo e a gente tem um injuntivo. São os tipos textuais que a gente tem. E nesses tipos, eles passeiam aí, os gêneros textuais passeiam por esses tipos textuais. Atenção, um gênero textual não precisa ter, só um tipo textual. Os teóricos viram isso nessas análises de gêneros, não é? Perceberam que ora tem um tipo descritivo, ora tem um tipo argumentativo, mas dependendo da intenção do gênero, há um tipo predominante, certo? No conto de fada, a gente lê muito conto de fada quando criança, a gente vê a argumentação presente nos contos, mas não é o objetivo. O objetivo não é argumentar, o objetivo é narrar, é contar. Da mesma forma, a gente tem uma receita. Quando a gente tem uma receita culinária, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na tela, que eu coloquei bem direitinho para vocês, é que antes de a gente ver o modo de preparo, a gente tem uma lista de ingredientes. E essa lista é um texto descritivo, a gente descreve aí os ingredientes. Mas quando a gente vai para o modo de preparo, é um texto injuntivo, é o texto que vai te instruir, vai ensinar, vai falar como você deve fazer. Então, um gênero textual só. Qual é o gênero? A receita. Nesse gênero, a gente tem dois tipos textuais aí, conversando entre si. A gente tem um tipo descritivo, a gente tem um tipo injuntivo. Mas se a gente perguntasse a você, o que é que predomina? O injuntivo. Por quê? Porque o objetivo da receita é ensinar você a fazer alguma comida. E aí eu trouxe uma frase, professora, gosto de filosofar agora. Quanto mais você lê, mais coisas você vai saber. Quanto mais você aprende, a mais lugares você irá. Não é verdade isso? É verdade, professora. A leitura realmente é uma linda viagem, né? Uma viagem de conhecimento. Então, quando a gente lê, a gente aprende mais, a gente vai saber mais, a gente vai construir mais uns textos melhores, né? Vai saber argumentar, vai saber narrar, usar todos esses gêneros aí que nós estamos falando aí, professora. Exatamente. E aí, doutor Seus, a gente tem aí essa citação, essa frase. E aí eu quero que você perceba que quando a gente lê muito, a gente trabalha todos os aspectos da língua portuguesa. Você, quando vai para a aula de língua portuguesa, você estudando do 8º ano, precisa entender, 8º, 9º, 6º, tá? Todos os nossos estudantes precisam entender que a língua portuguesa, ela forma um todo. A gente não pode estudar uma coisa e se desligar de outra. A gente não pode somente produzir textos, produzir, e esquecer da leitura, porque uma coisa interfere na outra. Então, a gente tem a leitura, que é muito diferente de interpretar. Decodificar não é interpretar textos, lembrem disso. A gente tem oralidade. Oralidade é diferente de leitura, por isso que muita gente se pega na hora do seminário lendo a fala. Isso não é oralidade. Então, quando você vai para o seminário, para um debate, para uma mesa redonda, gêneros orais, que necessitam da oralidade ali presente, e você
simplesmente ler o que você escreveu, você está indo de encontro, você não está produzindo o gênero como ele solicita. Então, oralidade é diferente de leitura, a gente tem que praticar, falar, se comunicar, argumentar com o outro, saber usar os diferentes níveis de linguagem, e a leitura vai te ajudar nisso, tá? Então, quanto mais você lê, mais você aprende, mais você viaja para lugares. Realmente, quando a gente lê um conto, uma crônica, a gente se vê no personagem. Então, a gente vai fazendo as cenas na nossa mente, vai viajando junto com ele. E o hábito de leitura, então, traz diversos benefícios, não preciso nem dizer, mas ajuda ao melhor funcionamento do cérebro. É verdade, professora? É verdade. Minha mãe, ela tem 95 anos e ela lê muito, professora. Olha que É coisa muito linda. interessante. Ela não estudou muito, ela tem o quinto ano, até na época, era até o quinto ano quando ela estudava, mas ela debate com você, parece que ela fez universidade. Então ela sabe tudo. Ela diz, eu leio muito jornal, eu também assisto muito jornal. Então tem coisas que ela lê que eu nem tive tempo de ler, não é o suficiente, mas ela já está debatendo comigo, dizendo, e ela tem argumento, tem argumento. Porque a leitura traz isso, É né? verdade. Então, e é um ponto interessante que a professora Cláudia me lembrou, é o seguinte, muita gente diz que não gosta de ler, mas a gente não entende a leitura como um campo bem vasto. Ela lê jornal, ela pode não querer ler um livro clássico da literatura, Machado de Assis, e está tudo bem, não é verdade? Mas ela lê, viu? Mas ela lê. Então, assim, mas Ela ela lê. pode não gostar Pode, de, sim, de sim. receita e não querer ler um. E tá tudo bem. Por quê? Porque a gente precisa encontrar o nosso gosto de leitura. Não é verdade? Então, realmente ajuda aí o melhor funcionamento do cérebro. 95 anos, professora. 95. E Perfeitinho, enquanto a gente assim, vê bem outros lúcida. idosos, não é, que não têm tanto esse hábito de leitura, precisam de mais ajuda, precisam de mais estímulos, não é, para que consigam se manter aí numa vida saudável, porque vida saudável tem muita coisa envolvida. Desperta a criatividade e desenvolve o senso crítico. Quando ela disse, né, professora Cláudia, mas ela argumenta comigo, ela debate comigo, justamente por isso, porque a leitura traz, por mais que você não queira, né, por mais que você não perceba, na verdade, quando você lê muito, você debate, você é crítico, você questiona. E hoje, na nossa sociedade, a gente precisa questionar bastante o que é que a gente está vivendo e quem ordena para a gente, se a gente vai aceitar as ordens, como a gente vai aceitar, se realmente é vantajoso, para que você também não vá, né, na onda, né, deixa a vida me levar. Não, deixa a vida me levar somente na música. Mas, na vida em si, você precisa se tornar um leitor crítico e reflexivo. E aí, por isso que eu trouxe aí, né, uma imagem representando aí um livro e um caminho aí sem fim, porque quando você começa a ler, você começa a gostar da leitura, você vai lendo, vai lendo. Eu tenho estudantes que me contam, professora, hoje eu estou lendo o Diário de um Banana, e aí, livros fáceis de ler, não é? A gente vai lendo, vai lendo. Uma dica, se você ainda não encontrou o gosto, procura, vai na livraria, só passeia pelos livros, pega, lê a sinopse, né? Vê a capa, vai folheando os livros e vai vendo o seu gosto. Eu gosto muito de livros que são diários, que é primeira pessoa, são textos fáceis de ler, né? Cada folha com um textinho curtinho, então vai pegando, vai devagar, porque tem gente que quer ir logo pro nível hard, né? Bem difícil. Não, vai devagar, vai evoluindo, vai pensando nessa leitura. Mas, professora, se a gente não sabe, se a gente tem dificuldade de ler um texto, a primeira dica é ler com medo mesmo. Se tem dificuldade, leia. Quanto mais você lê, você vai tirando essa dificuldade. Mas a gente tem algumas estratégias de leitura que reúnem as diversas técnicas e métodos que facilitam a leitura e, consequentemente, a compreensão dos textos. Então, leitura não se ensina. Não é como se a gente fosse ensinar aqui substantivo, advérbio. Leitura não se ensina. Leitura é um eixo da língua portuguesa e você vai encontrando o seu ritmo, o seu jeito. Mas a gente tem algumas dicas, né?
E a primeira dica aqui, além de ler mesmo, ler sem medo, com medo, vai ler. E aí a gente tem que pensar que você faz parte do texto. Sempre tenha essa autonomia, essa responsabilidade, você faz parte. Para que aquele livro funcione hoje, para que aquele livro seja vendido cada vez mais, os leitores precisam gostar, precisam compreender a história, porque senão, ó, quem vai ser afetado? O autor. Então, há uma relação direta entre o autor e leitor. Sempre tenha isso na mente, dessa responsabilidade. Você faz parte do texto, tá? E algumas estratégias, por exemplo, ó, leia com atenção, reconheça o gênero textual. Que gênero é esse? Qual é o objetivo desse gênero? Reconheça o assunto principal do texto. Tudo bem? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre leitura, porque tem muita coisa para falar. Professora Cláudia, muito obrigada por sua participação. Falei com os nossos estudantes que estão atentos. E a professora Isabel, né? Um cheiro. Professora Isabel, um cheirão aí, nessa luta que ela está aí, mas vai passar, né? E nossos queridos alunos, que vocês tenham realmente amado essa aula aí, essa aula muito boa e muito clara dos gêneros textuais, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Então, tchau, gente. Fico por aqui. Aguardo você na próxima aula. Obrigada, Késia, Dalila, Billy e show. Ó, vamos lá.